Mateus capítulo 6, amém? Deixa aberto, feche os seus olhos e vamos falar com o Eterno. Eterno Deus, nós agradecemos o Teu nome nessa noite. Te agradecemos por tudo que Tu tens feito e Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, no nome de Jesus, venha sobre nós e manifeste o Teu poder de tal maneira que desfaça em nossas mentes os sofismas, que o Senhor anule toda a mentira com aparência de verdade na nossa mente, que o Senhor jogue por terra toda a fortaleza que se levanta contra o conhecimento do Senhor e de Sua palavra. Senhor, nós levamos toda a nossa vida e nosso pensamento cativo ao Senhor, preso ao Senhor, para que possamos andar em obediência ao Teu querer e à Tua vontade. Espírito de vida, ilumina o nosso entendimento, fala conosco nessa noite, revela o Espírito por detrás da letra, para que possamos ser transformados pela Tua palavra. Liberta-nos, Senhor, pela Tua palavra. Está escrito que se conhecermos a verdade nos libertará, Senhor. E Tu és a verdade. Se revela para nós, liberta a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Mateus 6. Eu vou ler apenas um versículo, mas nós vamos até só para fazer um resumo do capítulo, para a gente poder ganhar tempo. E aí você fica com a sua Bíblia na sua mão, que hoje a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia. Mateus 6, versículo 33, é um versículo muito conhecido, que está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como eu falei, Deus tem me levado a ministrar à igreja. Já preguei em diversos lugares, já fiz diversas missões, mas nesses últimos tempos o Senhor tem me levantado para a igreja, como uma ferramenta para abençoar ministérios. Hoje eu pastoreio uma igreja local, mas ao mesmo tempo eu tenho desenvolvido palestras, conferências, pregações em diversas igrejas onde Deus tem conduzido a minha vida, onde Deus tem levado a minha vida. E Deus tem ministrado no meu coração para que eu seja uma ferramenta dele para abençoar a tua vida. Amém? Uns são para casamentos, Deus levanta para restaurar casamentos. Outros são mais evangelistas, onde eles pregam a palavra, eles pregam literalmente o evangelho, as boas novas. Claro, todo mundo deve fazer isso, mas uns têm um foco maior nisso. Outros Deus levanta mais na cura. E eu tenho sido levantado pelo Senhor para ministrar vida em todas as áreas da tua vida. Amém. Porque foi para isso que Jesus veio. João capítulo 10, no versículo 10, ele diz que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos de maneira plena. Mateus 6,33, o Senhor nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus não é igual à nossa justiça. A palavra certa aqui seria, no hebraico, apesar do Novo Testamento ser escrito em grego, seria o tzedaká, que é fazer atos de justiça, compensar as coisas. Por isso que logo nos primeiros versículos de Mateus 6, olha aí comigo, vamos lá. Guardai-vos de fazer a vossa esmola. Foi traduzido como esmola, irmãos. E aí a gente tem uma dificuldade, né? Quando a gente vê esmola, o que vem logo na nossa cabeça? Moedinha para o mendigo. Sim ou não? A gente até abre a boca e fala assim: eu não aceito esmola. Mas o que Jesus está fazendo? Qual é as versões que está escrito assim: guardai-vos de fazer a vossa justiça? Levante a mão, por favor. Isso seria mais correto. Guardai-vos de fazer a vossa justiça, porque a justiça ou a esmola, ela pode ser 2 moedinhas ou pode ser 1 milhão. Porque o ensinamento é compensar. É compensar, é ajudar, é fazer o que tem que ser feito. É fazer o que tem que ser feito. Para o judeu existem 8 tipos de tzedaká, ou de atos de justiça. E o maior de todos eles é quando você tira a pessoa de situação onde ela não precisa mais pedir nada a ninguém. Por exemplo, dando um emprego a ela, fazendo uma sociedade. Isso vale mais do que você dar um saco de arroz, um saco de feijão. Sabia disso? Então, o contexto, quando Deus fala buscar em primeiro o reino e a sua justiça, é busque ser governado por Deus.
A palavra reino no grego é basileia, que significa governo. Então, como poderíamos entender esse versículo 33 de Mateus capítulo 6? Buscai o governo de Deus, e buscai fazer o que é certo, buscai compensar e ser um instrumento de justiça para a vida do outro, e estas coisas vos serão acrescentadas. Só que o estas coisas a gente tem a tendência de começar a partir do versículo 25. Olha aí. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então a gente tem a tendência de pegar estas coisas e linkar somente a isso. Ao comer, ao beber, ao morar e ao vestir. Mas note o início do versículo 25, que está escrito: por isso, por esta causa, ou por causa disso, não andeis ansiosos. Por causa de quê, irmão? Aí a gente pergunta ao texto: por quê? Por causa de quê que Jesus vai dizer o que ele vai continuar depois do versículo 25? Por causa de tudo que ele diz a partir do versículo 1 de Mateus 6. Mateus 6 ele faz parte do Sermão do Monte, que é Mateus 5, 6 e 7. Então esse trecho, ele está falando das necessidades. Se você ler todo o capítulo 6 de Mateus, você vai ver que todo o capítulo 6 de Mateus está falando de necessidades emocionais, espirituais e físicas. Quando Jesus fala da esmola ali, e aí tente romper na sua mentalidade que esmola é fazer o que tem que ser feito, não é ajudar como você puder ajudar, seja com qualquer valor, não é só moedinha. Então, quando ele fala de guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens, ele continua dizendo que se nós abençoarmos com a mão direita, a mão esquerda não deve saber, porque o nosso Pai que está nos céus, que nos vê em secreto, Ele mesmo nos recompensará de maneira pública. Amém. Ele nos recompensará publicamente. Amém, queridos? Amém. Por quê? Olha o versículo 2. Quando deres a esmola, ou quando fizeres a justiça, que seria o mais correto aqui, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu digo que já receberam o seu galardão, já receberam a tua recompensa. Olha o versículo 4. Versículo 3. Quando deres a esmola, ou fizeres a sua justiça, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita, para que a tua justiça seja dada em secreto. O teu Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar de maneira pública. Então, qual é a primeira necessidade que existe em todo ser humano? A necessidade de ser recompensado. Alguém aqui trabalha 30 dias, o mês inteiro, e aí na hora de receber o seu salário, o patrão te dá um sorriso e você aceita? Ele fala, obrigado, e te dá um abraço e você fala, sai tão feliz. Alguém trabalha assim? Quem trabalha aqui esperando recompensa, irmão? Todo mundo trabalha esperando recompensa. Teu salário é recompensa, ou não? É a recompensa do seu trabalho. Você vendeu parte do seu tempo, você vendeu o seu serviço, então você espera a recompensa. Então todo ser humano tem necessidade de recompensa, e Jesus sabe disso. Nosso Deus sabe que todo ser humano tem necessidade de recompensa. Amém. Então ele fala da recompensa, ele fala da oração, necessidades espirituais, de estar próximo do Senhor. Ele fala também dos tesouros nos céus, a partir do versículo 19 até o 24, quando ele fala, não ajunte tesouro na terra. Em nenhum momento Jesus está falando que você tem que ser pobre ou que você não pode ser rico. O Senhor está falando que o teu coração não esteja nessas coisas. Amém, queridos? Amém. Ele está ensinando que o nosso coração não esteja nessas coisas. Tanto é que ele fala assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Isso quer dizer que o problema nunca é no dinheiro, é sempre no coração do homem e como o ser humano enxerga as coisas. Dinheiro na mão de alguém pode ser uma bênção, na mão de outro pode ser uma arma terrível. Na mão de uns vai abençoar muitos, na mão de outro vai humilhar o outro. Está entendendo? O problema é com o dinheiro ou com a pessoa? O que você acha? É com a pessoa. Por isso que Jesus fala, é do coração que procedem os maus desígnios. Nada de fora pode me contaminar. O que contamina a tua vida é o que já está dentro de você.
Então o que Jesus está falando? Todo ser humano tem necessidade de prosperidade. Mas primeiro os teus olhos precisam ser bons. Primeiro o seu caráter tem que ser tratado. Os teus olhos precisam ser bons. Então o Senhor está falando sobre necessidades. O capítulo 6 inteiro é sobre necessidades. Aí quando chega no versículo 25 ele fala: por causa disso, por causa das suas necessidades, eu digo para vocês, não andem ansiosos. Você receberá a tua recompensa, você será próspero, nada vai te faltar. Deus vai estar com você, Ele é teu Pai, Ele te vê, Ele te sustenta. Então, por causa dessas coisas, não andem ansiosos. Não fique preocupado se você vai ter ou não vai ter, porque nem Salomão foi tão bem cuidado como Deus vai cuidar de você, querida. Amém. É isso que está escrito. Agora ele fala: você quer ter todas as suas necessidades atendidas? Você quer ter as suas necessidades supridas? Você quer ser recompensado da maneira correta? Você quer ser abençoado por Deus? Busque primeiro ser governado por Ele. Quantos estão entendendo? Amém. Busque ser governado, ou seja, buscar primeiro o Rei. É buscar ser governado por Deus. E aí, irmão, a gente poderia falar muitas e muitas e muitas coisas aqui nessa noite. Mas muitas coisas mesmo. Muitas coisas mesmo. Porque a gente acha que buscar o reino é só se ajoelhar e orar. Busque o reino e pratique o que é correto. Busque ser governado, que Deus governe suas emoções, os seus sonhos, os seus propósitos, os seus desejos. E uma vez que Ele tem controle sobre os seus sonhos, sobre os seus propósitos, sobre os seus desejos, sobre os seus planos, você pratica o que é correto, você faz a justiça. E se a palavra de Deus manda a gente buscar o reino, precisamos entender que no reino, primeiro, tem um rei. Então, se é reino, não é democrático. Pastor, o que é isso? Não existe democracia em reino. Nós somos um país democrático, por isso temos uma certa dificuldade de entender isso. Reino é monárquico, onde o rei manda e os seus servos, ponto final. Diga para alguém perto de você, ponto final. Entendeu? Ponto final. Ele manda e a gente obedece. Ele é rei. Ou ele não é rei da tua vida? Amém. Jesus é rei da tua vida? Amém. Ele é rei de reis, queridos. Amém. Quando ele manda, até os poderosos obedecem. Amém. Tudo está debaixo do domínio, do governo de Jesus. Então, se existe um reino, existe um rei. E se existe um reino, existem leis do reino. Existem leis nesse reino. E a igreja deve andar debaixo dessa lei. Andar debaixo da lei do reino. Das leis que o reino de Deus nos traz. O reino de Deus não é só o céu, irmão. O reino de Deus é o governo de Deus. Quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele falou foi o quê? Ele apareceu. Todo o poder me foi dado aonde? Nos céus e na terra. Então ele governa. Ele já está governando sobre a nossa vida e sobre todos aqueles que entregaram a vida a Ele. Certa vez eu falei assim, eu tinha um pensamento, eu falei assim, não é possível que Deus controle todas as coisas. Porque se Deus controla todas as coisas, a gente fala, Deus está no controle, como é que pode um menino na África morrer de fome e eu dizer que Deus está no controle disso? Eu pensava assim, dessa maneira. Até que Deus trocou e me ensinou algo. Quando eu comecei a falar, Senhor, Tu estás no controle, por que o Senhor permite? Eu acho que todo mundo já fez esse tipo de pergunta, né? Por que o Senhor permite alguém morrer? Por que o Senhor permite a violência? Por que o Senhor permite pessoas passando fome? E a gente fica, será que Deus está no controle? Eu falei, não é possível. Até que Deus falou comigo, eu estou no controle. A diferença é que o ser humano é limitado e não entende como Deus controla as coisas.
Existe um versículo na palavra que nós só vamos entender se viver e ter fé. É Romanos, no capítulo 8, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados ou andam segundo o seu. Não, meu irmão, não sei te explicar isso não. Tem coisa na minha e na tua vida que você vai falar assim: pô, não é possível que isso está cooperando para o meu bem. Mas está. E baseado neste versículo foi que Deus falou e me ensinou. Eu estou controlando, você que não entende. Meu irmão, não importa como você está aqui hoje, se você já entregou a sua vida a Jesus, Deus está controlando a tua vida. Creia e ponto final. Ele é rei. A gente precisa confiar. E de tantas leis do reino, veio no meu coração ministrar algo que eu falei: Senhor, me dá força e sabedoria. Existe uma lei no reino que a igreja precisa praticar com mais entendimento, que se chama a lei da honra. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 está falando sobre autoridade. Autoridades espirituais, autoridades civis. Eu entendo que a palavra, a Bíblia, ela é um livro de princípios. E o princípio da honra, da autoridade, do respeito à autoridade, ele vale para todos. Autoridades civis e autoridades espirituais, porque a gente extrai o princípio da palavra. Quando chega no versículo 7, está escrito assim: portanto, dai a cada um o que você deve dar. A quem você deve pagar tributo, pague tributo. Está escrito aqui em tributo, tributo. Mas é isso que ele está querendo dizer. A quem você deve pagar imposto, você pague os seus impostos. A quem você deve temer, tema. E a quem você deve honrar, honre. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Se estamos debaixo de um reino, aonde tem um rei que governa, dentre várias leis do reino, uma lei que existe é a lei da honra. A palavra de Deus nos ensina a honrar a Deus acima de todas as coisas, amém? A honrá-lo em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Só que, irmãos, eu quero que você abra o teu coração, porque diante da honra, eu quero falar sobre 3 formas de honrar a Deus que muitos não querem. Eu costumo dizer que é a graça que poucos querem receber. É a graça que poucos querem receber. Por quê? Você já vai entender. Muitas das vezes, nós achamos que honrar a Deus é só vir aqui nos domingos, abrir a nossa boca e falar: Senhor, eu te louvo, eu te amo. Faz parte da honra, mas não é só isso. A honra, ela vai além. A palavra de Deus nos ensina a honrar a Deus com tudo que temos e com tudo que somos. Então, quando a gente fala de honre a Deus, você tem que honrar a Deus no seu testemunho, você tem que honrar a Deus perdoando, você tem que honrar a Deus pedindo perdão. Só que nesses últimos dias o Senhor tem trago uma palavra no meu coração e eu tenho ministrado isso, tenho vivido isso, já vivo isso há um bom tempo, mas agora eu tenho ensinado e ministrado uma honra que poucos querem. Não é nada de novo. Eu não prego novidade, irmão. Eu prego verdades eternas. São verdades eternas. Eu vivo, pastor, como se Jesus fosse voltar amanhã, né? Eu não vivo achando que vou morrer. Eu vivo achando que vou ser arrebatado a qualquer momento. É assim que eu vivo, essa é a minha esperança. Se Deus me levar, é com Ele, mas eu vivo achando que encontrarei com Ele nos ares, eu serei transformado a qualquer momento. Que você seja assim também, em nome de Jesus. Amém? Então,
A gente tem que aprender a honrar. E aí eu tenho ensinado e ministrado isso aonde eu tenho ido, tenho vivido isso, e tenho ensinado isso, tenho visto o que Deus tem feito na vida de muitas pessoas que têm praticado os princípios da honra. E quando eu falo que é uma honra que poucos querem, quer dizer, uma graça que poucos querem, porque a palavra de Deus nos ensina, e depois a gente vai ler lá, que isto é uma graça. É uma graça que Deus dá. Porque honrar a Deus, se eu chegar e falar assim, honre ao teu irmão, querido, honre a Deus com o teu testemunho, perdoe o teu irmão. Perdoar, alguns já ficam assim, mais difícil, pastor. Mas chegar aqui na igreja, levantar a mão e falar, Senhor, eu te honro, né? É muito fácil. Você abrir a boca e dizer, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. É fácil, cantar é fácil. Mas o Senhor, e nessa noite eu estou pregando para discípulos. Você tem que decidir quem você é. Se você vai ser um discípulo ou você vai ser da multidão. Os discípulos honram o Senhor com tudo que têm, com tudo que são. E eu quero falar sobre 3 formas de honrar ao Senhor que poucos querem. Quero falar sobre primícias, sobre dízimo e sobre oferta. Amém, irmão? Amém. Silêncio agora. O momento da oferta já passou. Eu acho que já passou, né? Pode ficar tranquilo. Se não passou, não, você vai aprender então a honrar agora. Amém? Por que, queridos? Nós precisamos honrar a Deus também com o que temos. Com tudo que temos. Com aquilo que nós possuímos. Porque, querido, nada é nosso, tudo é do Senhor. Amém. A igreja do Senhor precisa aprender isso. Por que o Senhor está ministrando isso, pastor? Porque eu quero que você tenha vida. E se você não entender esses princípios, as coisas na tua vida vão travar. Eu quero primeiro resgatar um princípio, que aqui eu não sei se pratica, mas se não praticar, eu quero ministrar um pouco sobre isso. E me aprofundar um pouco em outros. E aí eu vou tentar ser rápido, porque é bastante coisa. Pastor, mas eu sempre ouvi que essas coisas são no Antigo Testamento, é da lei de Moisés, mas a gente não está mais na lei, agora a gente está na graça. Primeiro, a salvação sempre foi pela graça. O Senhor sempre alcançou o homem pela graça. Eu quero deixar claro, eu não vim doutrinar a igreja. Eu vim ensinar um princípio. Vocês têm o seu pastor que doutrina muito bem vocês. Não é essa a minha função. A minha função é ensinar um princípio da palavra. E eu quero que você aprenda a honrar a Deus através de pessoas. Deus tem usado pessoas para abençoar a tua vida, mas na hora de você honrar, você não honra a pessoa que Deus usou para te abençoar, você vai honrar coisas. E o primeiro princípio, que se você quiser praticar, e todos os 3 são de maneira voluntária do teu coração, porque são princípios, é o da primícia. Primícia não é dízimo. Primícia era uma oferta dada ao sacerdote, para que a bênção do Eterno repousasse sobre a tua casa. Pastor, mas essas coisas do Antigo Testamento, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. O livro que fala sobre primícias, que fala sobre ofertas, o que mais fala sobre ofertas é o livro de Levítico. E a gente vai falar um pouquinho dele rápido. E lá no capítulo 2 é que vai explicar sobre a lei da primícia. Depois você pode ler. E eu falo, leia, para que você não fique só nas minhas palavras. Vai lá, medita e vê o que eu estou pregando. Então, queridos, é o livro de Levítico, lá no capítulo 2, ele fala sobre a primeira oferta de holocaustos, sacrifícios, e ali ele começa a falar sobre primícia. Como funcionava a oferta da primícia? A primícia eram os primeiros frutos, as primeiras coisas que você recebia. E não só da sua colheita. Tudo pode ser uma primícia. Era uma oferta que o povo de Israel levava
e entregava na mão do sacerdote. Ele ofertava ao sacerdote. Dependendo do que fosse, eles faziam um bolo simbolizando a oferta que seria dada ao sacerdote. Daquele bolo, se eu não me engano, esqueci o nome da primícia, que é chamada no português seria a grande oferta, que era dada ao sacerdote. Acho que é querumá, gedolá, ou gedolá, terumá, um negócio assim. O sacerdote, ele pegava um punhado, com 3 dedos assim, ele pegava um punhado, não é reveloso, tá, irmão? Ele pegava um punhado, e ele ia para o altar do holocausto, e ele colocava aquele primeiro punhado no altar do holocausto. Antes, naquele punhado, ele colocava azeite, simbolizando a presença do Espírito, a unção do Espírito, e incenso. Incenso no Antigo Testamento não é aquela varetinha que o povo queima para Shiva, tá, gente? Aquilo ali não. Incenso no Antigo Testamento era a essência. É como se fosse essência hoje. Alguns tinham até sabor, podiam comer. Então ele colocava e ele jogava no altar do holocausto. O altar do holocausto era um altar onde o fogo queimava continuadamente. Levítico capítulo 1, você vai ver isso. Não podia apagar o fogo daquele altar. E toda a oferta do holocausto era colocada ali naquele altar. O altar do holocausto, ele tinha que ter as suas patas lavadas. O sacerdote pegava, lavava as patas do animal antes de queimar ele por completo no altar do holocausto. Porque o altar do holocausto, ele tem um simbolismo de consagração, de alguém que se consagra por completo. Amém, irmãos? Aí você entende porque quando Pedro chegou para Jesus e falou assim: não, eu que vou lavar os teus pés. Jesus falou: negativo. Eu lavo o seu, porque da maneira que eu vou morrer você não pode. Vocês são holocausto, eu sou sacrifício, é outra coisa. Conseguiram entender? Amém. Então a oferta do holocausto é onde era queimado tudo, 100%. 100%. Então o sacerdote ele pegava, colocava azeite, colocava incenso e queimava na oferta do holocausto. Depois ele pegava um segundo punhado, colocava fermento, que é símbolo de pecado, e colocava mel, simbolizando a doçura com que Cristo fez aquele ato, se entregou por mim e por você. E ele pegava fermento, mel e jogava fora. Não jogava em lugar nenhum, jogava no chão. E ele declarava: a primícia é santa. A família que fez aquele ato, que ofertou na vida do seu sacerdote, eles saíam dali fazendo festa, era um momento de festa. Por quê? Porque a colheita do ano todo estava garantida, irmão. A palavra de Deus diz isso. Eles faziam isso para garantir a colheita do ano inteiro. Ou seja, tudo abençoado, eles saíam dali felizes da vida. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. O mal é que a gente não acredita nesse negócio. A gente acha que Deus muda. O que Ele fala, Ele vai cumprir. Está lá em Números. Acaso o Senhor é homem para mentir, filho do homem para se arrepender? Se Ele falou, Ele não vai cumprir. Se Ele não prometeu, Ele não vai fazer? Sim ou não? O que você acha? Então eles saíam dali felizes. Por quê? Porque a bênção do Senhor agora estava na vida dele. Um exemplo que eu costumo dar, só para a gente entender um pouco melhor. Você tem uma plantação e você primiciou na vida de um homem de Deus, um sacerdote. O vizinho do lado também tem, mas ele não praticou. A praga vem, pega nele, mas não pega em você. Come a lavoura dele, mas não come a sua. Era para isso que servia a primícia. Querido, Deus não faz nada de brincadeira, Deus não brinca. Ele faz as coisas com propósito. Por isso, Ele pedia para ser honrado. E Ele falava, está lá, na palavra nós vamos ler, a primícia pertence ao sacerdote. É uma oferta que você entrega ao sacerdote para honrar a Deus. A primícia é do Senhor. É do Senhor, mas Ele fala: entregue ao sacerdote, para que haja bênção na tua casa. Ezequiel capítulo 44, por favor.
Quem achou, diga glória a Deus. Ezequiel capítulo 44, versículo 30. Olha o que diz. As primícias de todos os primeiros frutos, de tudo, e de toda a oblação de tudo, e de todas as vossas oblações, serão dois? Serão dois? Também as primeiras das vossas massas, é o bolo que eu te falei, vocês darão a quem? Com qual objetivo? Para quê? Para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Aleluia. O princípio é válido. Pastor, mas isso é Antigo Testamento, então vamos no Novo. Vou falar de um Gálatas, por favor. Vou falar de um capítulo, de um versículo que todo mundo já fala, conhece, mas você vai entender um pouco mais a fundo o que ele quer dizer. Gálatas capítulo 6. Amém? Todo mundo achou? Amém. Vamos ler a partir do versículo 1 para você entender tudo. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vocês que são espirituais, encaminhem tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também não sejas tentado. Agora olha o versículo 2, começa aqui. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de quem? De Cristo. Cumprireis a lei de quem? Se Cristo é rei, ele tem leis no reino dele. Então levai as cargas uns dos outros, e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, está se enganando, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não outro. Ou seja, se você se acha, em outras palavras, o bambambam, então fique com você e tenha só sua glória. Está se remetendo a Mateus 6. Né? Receba a tua glória, o teu galardão, da maneira que você acha. Você quer que toque trombeta? Então fica com você. Mas aí, no versículo, aí ele fala assim, no versículo 5, porque cada qual levará a sua própria carga. Agora olha o versículo 6, irmão, isso aqui é uma coisa só. Olha o versículo 6. E aquele que aprende na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que está te ensinando. Amém, amém, irmão? Será que isso é só para ontem? Não está falando da igreja. Está falando da pessoa. Se você está sendo instruído na palavra, reparta de todos os seus bens, de tudo que você pode repartir com aquele que te alimenta. Qual é o nome disso? Primícia. No Novo Testamento. Paulo ensinando. Vamos continuar, porque não para. Quando ele fala aí no versículo 7, ó, não cometa erros. Não errem. Por que não errem? Está remetendo ao versículo 6, está remetendo ao versículo 2, que diz para a gente levar as cargas uns dos outros. Não errem, porque de Deus ninguém zomba. De Deus não deixa ninguém escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também vai colher. Está entendendo o contexto que Paulo disse isso? O contexto é o seguinte: se você não honra, se você não abençoa, você não será honrado e não será abençoado. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, ou seja, semeia só para si,
que é o versículo 4 e o versículo 5, aquele que quer levar a carga só dele, não quer deixar a carga do outro mais leve, só pensa em você, só olha. Então aquele que seria na carne, ele está falando isso, pessoas que não repartem nada, pessoas que são gananciosas, avarentas, só pensam em si. Vai colher o quê? Corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, ou seja, conduzido, guiado pelo Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. E não se cansem de fazer o bem, que é os atos de justiça, tzedakah, porque no tempo certo você vai colher, se você não houver desfalecido. Aí vai o versículo 10 que fecha o assunto. Então, enquanto tivermos tempo, façamos o bem a todos, mas primeiro, ou como prioridade, os domésticos da... Sabe o que é, irmão? Muitas das vezes a igreja do Senhor quer ajudar muito lá de fora, mas às vezes daqui de dentro estão precisando de ajuda e a gente tampa os olhos, fecha os ouvidos. Ah, mas o outro é pobre. Enquanto você está ouvindo ao clamor do teu irmão, não interessa a condição financeira do teu irmão. Se ele está precisando de uma ajuda, chegue junto. Se você não puder chegar junto, ore, abrace, faça alguma coisa. Mas faça. Antes de fazer pelos de fora, antes de fazer pelo não crente, aprenda a fazer pelo crente primeiro. Porque lá em João capítulo 14, capítulo 15, Jesus diz: nisso vocês serão conhecidos, nisso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. Se vocês se ajudarem. Se você vê a necessidade do seu irmão e atender, nisso os de fora vão vir. Porque saberão que verdadeiramente vocês são discípulos de Jesus. Como é que a gente pode pregar o evangelho lá fora, se a gente deixa os filhos de Deus de dentro com problemas? Pastor, você não está falando para não ajudar o de fora? Claro que não, não é isso que eu estou ensinando. Mas antes de querer ajudar o de fora, queira ajudar o de dentro. E me desculpe a franqueza, principalmente seus pastores. Eu falo isso, pastor, porque às vezes, muitas das vezes, nós, pastores, sofremos cada coisa, mas não passamos a igreja. E a igreja precisa aprender a honrar homens. Porque quando você está na pior, quem ora por você são homens e mulheres de Deus. Mas na hora de honrar, você quer honrar o microfone, quer honrar a cadeira. Por isso que Paulo deixa bem claro, o princípio da primícia é válido. Aquele que está sendo instruído na palavra, reparta de tudo que puder repartir com aquele que está te ensinando. Por que, pastor? Ezequiel 44:30. Para que a bênção do Senhor repouse sobre a tua casa. Amém? Então procure honrar a vida dos seus pastores. Não só de palavra, mas procure honrar a vida dos seus pastores. Também nas atitudes, nos gestos. A gente que é pastor, estou falando de pastor, irmão, não estou falando de lobo, não. Estou falando de pastor, não estou falando de picareta, mercenário, lobo. É um pastor. Muitas das vezes a gente fica até com certo receio de tocar nesses assuntos, porque nós não temos ganância. Nós queremos a tua salvação, a tua cura, a tua libertação. Isso é o que mais a gente quer. E certa vez uma irmãzinha lá da igreja, aí constantemente eu dou carona para ela. Levo ela mora no morro, levo ela lá em cima. E aí, um certo dia ela falou assim: pastor, deixa eu botar gasolina no teu carro? Eu falei: não, minha irmã, que isso? Estou fazendo de coração. Ela: não, pastor, deixa eu botar gasolina no teu carro. Eu falei: não, não vai botar não, pelo amor de Deus, eu estou fazendo de coração. Deus me abençoou, eu posso fazer isso com a irmã não precisa fazer isso por mim não. Aquela mulher insistiu, falou: pastor, deixa eu botar gasolina no teu carro.
Eu, muito constrangido, fui lá, parei o carro e falei, tá bom, minha amada, bota aí. Aí ela puxou R$20, assim, botou. No outro culto, ela, pastor, deixa eu botar gasolina no teu carro. Eu falei, não, minha amada, pelo amor de Deus, já deixei você botar na semana passada. Ela, não deixa eu botar, pastor. Eu falei, tá bom, vai, coloca. E ela colocou. Ela pediu pela terceira vez, até que o Espírito Santo falou comigo, deixa ela. Você quer ver um ato de primícia? A viúva de Elias. Por que você acha que Elias falou, faz primeiro para mim? Porque Elias conhecia a lei, irmão. Ele sabia que se a primícia fosse praticada, nada iria faltar na casa dela. Por isso ela falou, faz primeiro para mim. Primicia primeiro na minha vida, e diz a palavra que comeu ela, ele, o menino, durante muitos anos, até fazer chover na terra. Ou seja, durante 3 anos, enquanto estava todo mundo em crise, e a mulher não estava em crise. Ou a gente começa a acreditar que a palavra de Deus é real, irmão, ou a gente está brincando. Aí Deus me fez lembrar disso aí. Deixa ela primiciar na tua vida. Eu falei, tá bom, amor, vai lá, vai lá. Aquela mulher ganhou uma causa na justiça. Ela estava correndo na justiça para ser aposentada por invalidez, mas a justiça não queria, pastor, aposentá-la por invalidez. Ela é missionária lá na nossa igreja. A justiça não queria aposentá-la por invalidez. Por quê? Porque ela nunca contribuiu para o INSS. Ele estava naquela briga e tal. Quando aquela mulher começou a primiciar na minha vida, saiu a causa da justiça dela. Ela foi aposentada por invalidez. E para a honra e glória do nome do Senhor, até os anos atrasados de alguém que nunca contribuiu, saiu. Me explica isso, irmão. Eu não sei te explicar, irmão. Eu sei que eu tenho visto os princípios sendo praticados. A salvação é a porta de entrada para o reino. A salvação não é o fim. Porque se fosse o fim, quando você aceitou Jesus, Jesus já tinha te levado. Ela é a porta de entrada. Eu tenho visto isso acontecer. Agora, é voluntário. É voluntário. Ah, vou fazer porque eu vou ficar rico. Ih, foge isso. Furada, irmão. Porque Deus sonda teu coração. Agora eu vou fazer porque eu amo Deus e amo os homens e mulheres de Deus na minha vida, que me alimentam, que oram por mim. Então eu vou fazer porque eu sou grato a Deus e sou grato a eles. Aí você vai começar a ver as coisas desadarem na tua vida. Jesus não mentiu. E eu estou aqui no nome dele para dizer que ele veio para que tenhamos vida. E em todas as áreas. Dízimo. O versículo que diz que Deus não mudou, que Ele é o mesmo, ontem, hoje, vai ser sempre, está justamente em Malaquias capítulo 3. O que você acha? Os princípios são válidos. Eu mostrei para você aqui o princípio da primícia. Você quer mais um? Filipenses capítulo 4. Só passar um pouquinho para frente aí. Gálatas, Efésios, capítulo 4 de Filipenses. Amém? Vou procurar me adiantar. Capítulo 4, versículo 10. Olha o que Paulo está escrevendo para a igreja de Filipe. Ora, muito me alegrei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois vocês já tinham se lembrado, mas não tinham tido a oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a me contentar com o que tenho. Essa lembrança que Paulo está falando é porque a igreja de Filipos enviou uma boa oferta para Paulo. Ele falou, fiquei feliz que vocês lembraram de mim. Digo isso não por necessidade, porque já aprendi a me contentar com o que tenho. Versículo 12. Olha o que ele diz. Eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu já estou instruído, ou seja, eu já aprendi a viver. Eu sei ter fartura, como também sei passar fome. Eu sei ter abundância, como também já aprendi a passar por situações de necessidades. Versículo 13.
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas não para aqui, irmão, vamos seguir. Todavia, ou seja, continua, vocês fizeram bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis isto, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, olha o que ele está falando. Nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, somente vocês. O que ele está dizendo? Quando eu comecei a pregar a palavra, ninguém quis me sustentar, ninguém quis me abençoar. Missionário sabe muito bem o que é isso. Ninguém quis me ajudar, ninguém quis me sustentar, só vocês. A gente aprendeu que koinonia significa comunhão. Mas se você puxar no grego, koinonia significa comunhão de bens. É repartir o que eu tenho e assim nós teremos em comum as coisas. Isso é koinonia. É não deixar pegar nada para o outro. Por isso que Deus a todo momento lá no Pentateuco ele fala que não haja pobre no meio de vocês. Façam isso para não haver pobre nem necessitado no meio de vocês. Porque Deus não quer ninguém necessidade, irmão. Entende isso? Então ele fala, quando eu parti da Macedônia para pregar o Evangelho, ninguém quis, somente vocês. E aí ele vai no versículo 16. Porque também uma outra vez vocês me mandaram o necessário para Tessalônica. Versículo 17. Olha o que Paulo está dizendo, é lindo isso aqui. Eu não estou procurando dádivas. Vamos colocar no português mais claro, né? Eu não estou procurando dinheiro da mão de vocês. Mas olha só, eu procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Ou seja, eu procuro ensinar vocês, porque esse tipo de atitude do repartir, de ajudar, de honrar um homem de Deus, de honrar um servo do Senhor, de honrar um sacerdote do Senhor, isso vai trazer bênção para a vida de vocês. É isso que ele está dizendo. Aí olha o versículo 18, ele vai dizer bem claro que nesse período aqui Paulo não estava pobre. Olha o versículo 18. Eu tenho bastante, tenho em abundância, estou cheio, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado. Ou seja, a igreja de Filipos primiciou na vida de Paulo, enviou uma grande oferta, que ele falou, não tenho falta de nada. Imagine o tamanho da oferta que aquele camarada recebeu. Ele falou, não tenho falta de nada. E ele diz assim, ó, isso me foi enviado com um cheiro suave e sacrifício agradável e que dá prazer a Deus. Amém. Se você for ver Levítico 22, a gente fala sacrifício de louvor, porque está lá em Hebreus 13, né? Oferecei sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Por causa de duas palavrinhas ali, a gente não entende, que é louvor e lábio. Aí a gente acha que sacrifício de louvor é o quê? Cantar. Levítico 22, 19 diz, quando for oferecer os vossos sacrifícios de louvor, façam de coração, de maneira voluntária. Então o que o autor de Hebreus está falando lá? É para abençoar. Até porque todo o capítulo 13 ele fala assim, lembre dos vossos guias, ou seja, dos vossos líderes espirituais, dos vossos pastores. Lembre-se deles. Primiciem na vida deles. É o que está escrito em Hebreus capítulo 13. Sacrifício de louvor é uma oferta, que também é chamada de oferta alçada, oferta pacífica ou oferta de manjar. É a oferta onde não tem derramamento de sangue. Entendeu? E aí é a chamada de sacrifício de louvor. A gente faz por honra, a gente oferece por honra, por gratidão, porque amamos a pessoa, porque somos abençoados por Deus, porque Deus tem usado aquela pessoa para me abençoar, então eu vou e dou sacrifício de louvor. E fruto, irmão, é atitude. Gálatas capítulo 5 vai falar dos frutos do Espírito e das obras da carne. Amor, longanimidade, mansidão, benignidade, ou seja, atitudes. Então ofereçam sempre ofertas em honra ao Senhor, que são atitudes de lábios, ou seja, pessoas que confessam que tem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Amém? Por que você está falando, pastor, que isso aqui é uma primícia? Olha o versículo 19. Depois que ele recebe, ele abençoa. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém. Paulo conhecia muito bem Ezequiel 44:30. Então, quando ele recebe, ele libera a bênção sobre a casa dos filhos. Dízimo. O que é o dízimo, pastor?
rapidamente. Aí a gente fala, dízimo é 10%. Eu vou dar uma definição rápida. Dízimo é quando você vem diante de Deus e lembra que você foi comprado. Vou te dizer por quê. A palavra de Deus, lá em Malaquias, no capítulo 3, ele diz que nós devemos trazer todos os dízimos à igreja. Note, para que haja mantimento. Não é manutenção. Se é mantimento, o dízimo tem que ser usado para sustentar homens e mulheres de Deus. Infelizmente, na nossa realidade, às vezes a gente precisa utilizar o dízimo para manter o prédio. Não é verdade? Mas o prédio deveria ser mantido apenas por ofertas. Deveria entrar oferta suficiente para manter o prédio. E o dízimo sustentar homens e mulheres que se dedicam 100% à casa do Senhor. Por isso que ele fala, para que haja mantimento na minha casa. Não é manutenção. E ele diz assim, façam prova de mim se, é uma condicional, ninguém está autorizado a provar Deus. Ele fala, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre a vossa vida uma bênção tamanha, que não vai ter espaço para você guardar, aí você pode fazer prova de mim. Deus se garante, irmão. Amém. Pode ficar tranquilo que Ele se garante. Glória a Deus. Diga para alguém que está perto de você, Deus se garante. Deus se garante. Deus se garante. Por isso que Ele diz, se eu não abrir a janela dos céus, vocês podem me colocar à prova. Só que Deus, ninguém nunca vai provar a Deus. Porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele fala. Amém. A gente aqui não confia, irmão. A gente aqui não acredita. É verdade. Eu vou usar um trecho da história de José para te explicar o dízimo. A gente geralmente para quando José perdoa os irmãos, mas a história continua. Diz que a fome aperta na terra. Depois você lê lá em Gênesis, tá, irmão? Para a gente poder ganhar tempo, porque eu não vou ler um pouquinho, para a gente ganhar tempo. A fome aperta. E o povo vem para José e diz assim, José, estamos com fome, José. Dá-nos pão a comer. Aí José fala, o que vocês têm para me dar? Se fosse a gente hoje, alguns pastores hoje, né? O que você tem para me dar? Pastor mercenário, pastor mercenário. José falou, o que vocês têm para me dar? Olha, nós temos o nosso dinheiro. Então me dá, vocês vão comprar. Não vou dar, vocês vão comprar. Pastor José foi injusto? Não. Isso é justiça. É de ser da cá. É ato de justiça. E aí eles compraram o pão de José. E aí diz que a fome apertou mais ainda. A palavra de Deus diz que a fome apertou mais ainda. Eles voltaram lá e falaram, José, dá-nos pão, acabou o pão, mas é o seguinte, acabou também o dinheiro. Aí José fala, o que vocês têm? Oh, já acabou o dinheiro. Temos as vacas, temos as nossas casas, as nossas terras, e temos a nós mesmos. E está escrito assim, comprou José para Faraó toda a terra do Egito. José comprou toda a terra do Egito. E deu pão? Negativo. Deu o quê? Semente. Falou, vai trabalhar. Agora trabalhe. Vocês pertencem a Faraó. Eu comprei vocês para Faraó. Está aqui a semente. Vá crescer. Vá produzir. Agora, vamos fazer o seguinte. De tudo que vocês produzirem, 80% fiquem para vocês. E de tudo que vocês produzirem, vocês vão pegar 20% e vão trazer a Faraó. Para que vocês nunca se esqueçam que vocês foram comprados por Faraó e que vocês pertencem a Faraó. Aí eles falaram, bom esse negócio. Gostaram, quem não gostaria? Quem aqui trabalha numa boa empresa assim? Levanta sua mão, você acha que é uma boa empresa, teu patrão é bem próspero? Alguém trabalha aqui? Imagina teu patrão chega para você e fala assim, tudo que você produziu, 80% vai ficar na tua mão. Quem ia gostar disso? Acho que uma boa parte que ia gostar, né? Ainda mais trabalhar numa boa empresa, trabalhar na Petrobras, tudo que você produziu, 80% é teu. Ele falou, você só vai dar 20% para você lembrar que você é de Faraó.
Mas saiba de uma coisa, note, irmão, tudo que você tem é de Faraó. A tua casa, a tua vida, o teu gado, os teus filhos, o teu tempo, tudo é de Faraó. Irmão, ali é uma analogia a Cristo. José naquele momento estava sendo uma analogia ao nosso Senhor Jesus. E Faraó, apesar de a gente sempre levar Faraó para o lado do diabo, né? Naquele momento Faraó é uma analogia do Pai, de Deus. Assim como José comprou todo o Egito para Faraó, Jesus Cristo comprou todos para Deus. Ou não? Quem foi comprado por Ele? Amém. Irmão, não foi só a tua vida, não, foi toda a tua vida. Tem alguém que chegou para mim e falou assim: pastor, Deus quer meu dinheiro? Eu falei: quer. Teu dinheiro, tua vida, teu tempo, tua casa, teus bens, teus filhos, teu trabalho, teu talento. Ele quer tudo teu, irmão, tudo. Você tem que aprender que você foi comprado, nada é teu. Glória a Deus. Pastor, mas é a tua reputação? Morto não tem reputação. Já estou crucificado em Cristo, amado. A reputação é dele, não é minha. A glória é dele, não é minha, é de ninguém. Tudo é dele, ele comprou tudo, ele tem direito. Pare de falar que é teu, você é mordomo. Até teu filho é do Senhor. Tudo. Só que Deus tem que ser mais generoso que Faraó, né? Faraó fala: fique com 80. Deus é mais generoso, ele fala: fique com 90. Mas todas as vezes que você vier trazer os 10, colocar aqui diante do altar, saiba que você está fazendo isso porque você foi comprado. Tudo é dele. Não cabe a mim, não cabe a você dizer o que é certo e o que é errado. Cabe a ele, e ele já estipulou na palavra. Se você crê na palavra, você tem que ser o dizimista. E é assim que se honra ao Senhor. Se Deus fosse pedir tudo que é dele, ele ia chegar para você e falar assim: venha e pegue 100% de tudo que você tem e coloque no altar. Pergunta. Seja sincero. Quando você fosse embora, você ia sair daqui feliz ou triste? Seja sincero, irmão. Não precisa responder não. Responde para você aí. Um sorrisinho eu já entendi. Acho que todo mundo ia sair aqui meio triste, né? Pô, perdi. Mas com Deus ninguém nunca perde. Aí imagina que você está indo embora ali, aí Deus está aqui olhando, aí quando você está na porta, ele: volta aqui. Aí você volta. Aí Deus fala o seguinte: faz o seguinte, deixa só 10 aqui, leva os teus 90, eu estou te dando 90, pode voltar para casa. Você ia sair daqui feliz ou triste? Agora pode responder: feliz ou triste? Feliz. O princípio é o mesmo. Por que quando você diz, irmão, você não vem com alegria? Por isso você tem que vir com alegria. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele me abençoou, Ele ainda me deixou ficar com 90 aqui, também é dele. Por isso que a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, Deus ama aquele que dá com alegria. Porque entende que tudo é dele. E Ele foi misericordioso te permitindo ficar com o que você tem. E se você entender isso, sendo fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Porque isso é honra. Olha o que Jacó falou. Jacó, quando saiu do seu pai, ele saiu com a mão na frente e outra atrás. Saiu com a mão na frente e outra atrás. E ele falou: Senhor, se tu fores comigo e me abençoar de tudo que me deres, te darei o dízimo. Quando ele voltou mais rico que o pai. Labão tentou passar a perna dele 2 vezes e não conseguiu. O que você acha? Coração. Que o bom da história era Jacó, irmão, não era Esaú, não. A gente tem mania de falar que o Jacó que era o mal, Deus transformou. O bom era Esaú, era Jacó. Tanto é que antes de nascer, a palavra de Deus diz que Deus veio para a mãe deles e disse assim: olha, no teu ventre existem 2. O mais novo eu aceitei, o mais velho eu rejeitei. Eles vão brigar entre si, mas eu estou com o mais novo. Por que será? Esaú já era rejeitado desde o ventre. Mas isso aí é para outra história. Outro dia a gente conta essa história.
Então, você percebe que a honra. Ah, pastor, mas isso é coisa da lei mosaica. Antes de existir lei, antes de existir Moisés, Abraão já dizimava Melquisedeque. Ah, pastor, mas aquilo ali já passou. Bom, se Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, na ordem de Melquisedeque o dízimo vale. Continua. E a gente precisa aprender a honrar pessoas. E para não demorar, que eu falo muito, vou falar sobre oferta. Oferta vale eu até hoje, pastor? Não vale? Vale até hoje. Cristo não morreu pelo teu carro. Ele morreu pela tua vida. Cristo não morreu pela tua TV, pela tua casa. A casa que eu estou falando, a estrutura. Ele morreu pela tua vida. Ele morreu pela tua família. Ele morreu pelos teus. Agora, uma vez praticando as leis do reino, as leis de Cristo, a bênção vem sobre nós. Isso é inevitável. Amém? Então, as ofertas no Antigo Testamento, elas mudaram só na questão do sacrifício. Nós tínhamos vários tipos de oferta para vários tipos de pecado. A oferta pelo pecado ou por culpa, que é o pecado que você comete sem saber que está cometendo. A oferta pelo pecado, onde havia derramamento de sangue, Cristo já fez por nós. Amém? Agora, as ofertas, chamadas de ofertas pacíficas, ou sacrifícios de louvor, que Hebreus 13 fala, Levítico 22 também fala sobre isso, Filipenses também fala, Paulo agora me vem à memória, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, ele fala assim, que os sacerdotes trabalhavam no templo, ele deve ser sustentado pelo templo, aí ele vai dizer assim, da mesma maneira, ou seja, assim também aqueles que vivem no Evangelho devem ser sustentados do Evangelho, devem comer do Evangelho. Ou seja, de como funcionava no templo, os princípios continuam valendo. Amém. Só que hoje nós não derramamos mais sangue. Porque de uma vez por todas, está escrito em Hebreus, Cristo derramou o seu sangue por nós. Amém. Amém? E toda oferta santifica. O que significa santo? Santo significa separado. Toda oferta santifica. Quer ver? Eu vou te mostrar um negócio. Abre Números. Números no capítulo 3. Todo mundo achou? Amém. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Números, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 11. Diz assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo: e eu, eis que tenho tomado dos levitas do meio dos filhos de Israel, no lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, os levitas serão meus. Por quê? Versículo 13 vai explicar. Porque todo primogênito pertence a quem? A Deus. Todo primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei eles para mim, santifiquei todo o primogênito de Israel para mim, desde o homem até o animal, meus serão, eu sou o Senhor. Sabe o que foi a morte dos primogênitos lá no Egito? Oferta. É porque a gente lê sacrifício, a gente acha que sacrifício não é oferta. Por que Deus está dizendo isso aqui no versículo 13?
todo primogênito é meu porque eu sacrifiquei primogênitos. Então o Senhor não matou porque o Senhor era mau. O Senhor fez uma oferta de primogênitos. Por isso que lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, diz que Cristo é o primogênito de todos. Porque Ele foi sacrificado em nosso lugar. Ele tem prioridade, Ele tem primazia. Amém? Amém. Ele é o primeiro. Diz que Ele é a primícia. Já em Romanos capítulo 7 diz que se a primícia é santa, toda a massa é. Está entendendo? Porque se você primiciar, toda a tua renda também será santa. Amém. Porque a oferta separa. Uma vez que eu ofertei, eu santifiquei. Para a gente ganhar tempo, se você for ler a rebelião de Coré, ele chama Datã e Abirão, e ele fala assim: como é que pode, Moisés, você se constituir sobre Israel, se colocar como líder sobre nós? Aí Moisés falou: então vamos ver quem Deus escolheu. Tem quantos com você? 250. Ah, é? Pegue 250 incensários, taque fogo, vamos ver. Quem Deus vai responder? Só vai Arão. Com incensário vocês vão aí, 253 incensários aí, e vamos ver o que Deus faz. Diz a palavra que a terra abriu, tragou eles, o fogo levantou, consumiu todo mundo que ainda estava compondo, estava fazendo complô, né, com eles. E os incensários, o que Deus falou? Ninguém toque. Porque houve sangue derramado, irmão, é oferta. Aí Deus fala: ninguém toca, porque o sangue deles separou. Aí diz assim: os incensários são santos, são meus. Façam chapas, coloquem lá no tabernáculo, para que todo mundo vendo aquilo, lembre-se que não pode fazer rebelião contra o Senhor. Que nem todo mundo está apto a queimar fogo diante do Senhor. Mas ele fala: ninguém toca porque agora é santo. Só o sacerdote poderia tocar. Então toda oferta separa. 1 João, no capítulo 5, diz assim: aquele que nasceu de Deus, os que são nascidos de Deus, perdão, aquele que nasceu de Deus, que é Cristo, os protege, e o maligno não toca. Por que está escrito isso? Que o Satanás não pode tocar na nossa vida? Porque agora somos santos. Houve um derramar de sangue pela tua vida, irmão. Houve uma oferta pela tua vida, querido. Jesus foi a oferta de Deus para o mundo. Está traduzido, a nossa Bíblia está com o nome de Levítico. Mas o correto é Vaikra, que significa e chamou Deus. Ele chama. E é o livro que mais fala de oferta e de santidade. Por que você acha? É coincidência, né? Deus não faz essas coisas, não. É o livro que mais fala de oferta e santidade, é o livro de Levítico, que tem um nome e chamou Deus. Deus chama de novo homem. A palavra oferta vem do hebraico korban, que significa se aproximar. Só coincidência, né? O livro que Deus chama, ele mais fala sobre oferta, se aproximar. Sabe o que Deus está falando? Só é possível se aproximar de Deus através de uma oferta. Não tem como. Por isso que Jesus é o único caminho para se achegar a Deus. Amém. Maria não foi oferta de ninguém. Pedro, João, Jorge, ninguém foi oferta de ninguém. Jesus foi oferta de Deus por mim e por você. Amém. Ele falou: ninguém me tira a vida, eu me oferto. Amém. Eu me entrego por vocês. A gente só pode se aproximar de Deus agora porque houve uma oferta, irmão. Se eu falar: pastor, qual é o tema central da Bíblia? Eu vou falar oferta. Os mais, né? Ele vai falar de dinheiro, eu estou falando de oferta, irmão. Jesus foi o Cordeiro de Deus que foi ofertado antes mesmo de haver mundo. Só que Jesus foi a oferta de sacrifício. Tanto é que quando ele chega para João, João diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus foi uma oferta de sacrifício. Mas Jesus não foi uma oferta de gratidão. Por isso que eu falei: Jesus não morreu para agradecer ao Pai pelo carro que você tem. Isso é você que tem que fazer. Jesus morreu
para que você se aproximasse de Deus. Essa é a salvação. O que é a condenação? É um homem distante de Deus. O que é a salvação? É o homem junto, unido a Deus novamente. Jesus morreu não foi para te livrar do inferno. Me desculpe se você está espantado com o que eu estou falando. O inferno é a consequência de alguém que está longe de Deus. Jesus morreu para te ligar novamente a Deus do lugar que você nunca deveria ter saído. Tanto é que quando Deus desce na viração do dia, o interessante é que a palavra viração ali é brisa, é vento. É como se Deus descesse para tomar um vento todo dia. Ele fala: Adão, onde estás, Adão? Irmão, será que Deus não sabia que Adão estava atrás da moita? O que você acha? Será que Adão conseguiu se esconder de Deus? A palavra de Deus diz que se fizermos na cama, no abismo, ou no inferno, no céu, lá ele está. Será que Deus não vai saber onde Adão está? É porque Adão, no seu espírito, o homem criado perfeito, ele era um com o Espírito de Deus. Era um só Espírito. Quando o homem falou: certo, se comer, você vai morrer, o homem morreu. Ah, mas Adão continuou vivo, viveu não sei quantos anos. Morreu no seu espírito. A morte na carne é só o reflexo da morte no espírito. Se afastou de Deus. Por isso que Deus fala: Adão, onde estás? Que o meu espírito não está mais ligado ao teu. Comeu da árvore que eu falei para você não comer. Porque Adão, eu estou precisando falar com você. Antes o nosso espírito se comunicava. Agora não tem mais comunicação. O que Deus faz? Mata um animal. Mata um cordeiro, já prefigurando a Cristo, para que Adão pudesse viver novamente. Sem oferta não há aproximação. Toda oferta necessita de derramamento de sangue. Isso sempre vai existir e é eterno. Quando as pessoas vinham pedir por algo, por isso que eu falo, irmão, ofertar pedindo por algo não é errado. Todo o povo do Antigo Testamento fazia isso. O nome disso é voto. Ana chegou diante de Deus, qual foi a oferta que ela levou? Ela não podia chegar no templo e pedir algo a Deus sem antes levar uma oferta. Diz a palavra que Eucana distribuiu a oferta e para Ana dava dupla porção. Ela levava uma oferta maior do que a de Penina. E ela chegou e com aquela oferta ela pediu um filho. Isso era lei, irmão, não podia acontecer. Não podia chegar no templo e pedir algo sem levar uma oferta. Infelizmente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmãos, olha aqui. O fato de alguns abusarem da verdade não torna a verdade em mentira. Verdade é verdade. Uns não sabem usar, outros abusam dela, mas ela é verdade. Não torna a verdade em mentira. Ela foi lá, orou ao Senhor e deu uma oferta. E pediu um filho. E ainda fez um voto: se o Senhor me der, se hoje alguém chegar aqui e falar: se o Senhor me der um filho, eu dou a ele. Aí a gente já fala: ih, está barganhando com Deus. Deus não se vende. Ninguém barganha com Deus, irmão. É impossível isso. O nome disso é honrar aquele que pode solucionar o teu problema. Por isso ele falava: ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Porque toda vez que você vem a mim, você quer algo. Eu sou pronto para te dar, mas aprenda a me honrar. E aí ela vai e oferta ali ao Senhor. Deus atende a oração dela. Mas as ofertas chamadas de alçada, ofertas pacíficas, ofertas de sacrifício de louvor, que são as mesmas ofertas, manjar, elas não teriam sangue derramado. Eram frutas, eram dinheiro, animais, joias e por aí vai. Elas ofertavam o que sentia no coração. Esse é o princípio, é voluntário. Tem que vir no teu coração. Então, para substituir o sangue do animal, o que eles faziam? Suco de uva. Derramava lá o suco da uva. Porque toda oferta tem que ter sangue. Sabe por que hoje
a tua oferta é aceita diante de Deus? Porque o sangue de Jesus foi derramado, querido. E diz Hebreus que ele é eterno, ou seja, eu não preciso ficar crucificando o Cordeiro toda hora. Ele derramou de uma vez por todas para que eu fosse aceito diante do Senhor. Ninguém entrava no santo lugar sem oferta. Ah, pastor, mas hoje a palavra de Deus diz que somos sacerdotes. Amém. Sacerdotes só entravam no tabernáculo com uma oferta. Então hoje, você como sacerdote de Deus, você é ministro do Senhor. As ofertas que nós fazemos hoje, que você traz diante do Senhor, é você honrando a Deus pelo que você tem, é você honrando a Deus pelo que você é você honrando a Deus por tudo que Ele já te deu, é você honrando a Deus pelo teu chamado. Pastor, eu posso ofertar e pedir por algo? Pode. Como Ana fez, e a palavra de Deus deixa bem claro. Deuteronômio 14, ele fala assim, se você não conseguir trazer esse dízimo, ele está falando de um segundo dízimo, é outra história. Você trocará ele por dinheiro e dará esse dinheiro por tudo que deseja a tua alma. Irmãos, Deus é bem resolvido. A gente quer defender Deus. Mas o que Ele vai pensar que eu estou pedindo? Não vai pensar nada, Ele sabe que você precisa. Ele sabe, Ele é bem resolvido, isso não ofende. É Ele que manda, Ele fala assim, pede. Recebe, você vai receber. Mas, queridos, tudo isso, agora a gente, para encerrar, volta lá em Mateus 6,33. Se você for governado por Deus, você vai praticar primícia, dízimo, oferta com um bom coração. Não por ganância. Vou começar a ofertar agora que eu vou ostentar. É por isso que a gente vê muita gente que oferta e nunca recebe nada. Quantas pessoas são dizimistas, mas não, parece que não avança. Porque tudo se resume aqui, no coração. Deus sabe os teus propósitos. Não me venha ofertar por pecado, tá? Pelo amor de Deus. Eu cometi um pecado, vou ficar bem com Deus, vou dar uma oferta. Pelo amor de Deus. Você já foi perdoado. As nossas ofertas agora são por honra, são por gratidão, são em louvor, são por pedidos. Quando eu estava lendo a Bíblia, agora é uma experiência, tá? Vou repetir o princípio. Voluntário. E tudo tem que ser por fé. Se você não crê, não faz. Se crê, pratique. Amém? Amém? E aí eu vi que toda criança apresentada no templo se levava uma oferta. Às vezes a gente fala assim, né? Ah, isso é coisa do Antigo Testamento. Mas apresentar a criança também é coisa do Antigo. Coisa do templo. Tá vendo? Parece que é seletivo. E se levavam uma oferta. E eu falando com meu pai, eu falei, pai, olha aqui toda criança. Aí comecei a mostrar para ele, ensinar meu pai sobre ofertar. Falei, deveria. Em gratidão a Deus. Eu pratiquei isso na vida da minha filha. 9 meses, toda a gravidez da minha mulher, não tinha um culto que eu não levava uma oferta. Todo culto que eu ia ofertar e falava, Deus, eu quero que ela tenha saúde, que ela tenha prosperidade, que ela tenha tudo, que ela alcance os sonhos dela, que ela viva bem, que ela seja próspera, que ela seja alegre. E eu ofertava e pedia isso na vida dela. 9 meses. Irmãos, a minha filhinha, às vezes ela está vendo televisão, aí ela fala assim, eu queria aquele brinquedo ali, pai. Fala, tá, quando o papai tiver condição, o papai compra. Os outros dão, sem saber o que ela pediu. E eu falo, já que recebeu um novo, né? Vamos pegar um outro velhinho, vamos abençoar alguém? Fazer a justiça, de ser da cá, vamos equilibrar a coisa. Alguém está necessitando, então vamos equilibrar. Você recebeu um novo, vamos dar o que você está usando aí para alguém. E a gente vai ensinando ela.
E eu falei isso com meu pai. Meu pai falou assim, eu apresentei você e seus 2 irmãos, nós nunca deu oferta. E aí meu pai pegou uma boa oferta e colocou no altar pela minha vida, falando, Senhor, obrigado por ter tido 3 filhos. Irmãos, isso na minha vida fez um efeito. A oferta foi dele, fez um efeito na minha vida. Destravou propósitos, destravou meu ministério. As coisas começaram a fluir. Porque, querido, Deus não inventou isso na Bíblia não, irmão. Ele colocou aqui por um propósito. Nós aqui não entendemos os símbolos do mundo espiritual. Às vezes somos fechados, tão carnais, tão crentes carnais, tão mundanos, que nós não entendemos os propósitos. Achamos que isso aqui é história. E aí meu pai comprou um carro. Eu falei com ele, pai, oferte sobre o seu carro. Aí ele, como assim? Eu expliquei tudo que eu expliquei para você. Eu falei, a oferta tem o propósito de separar. Porque consagrar é diferente. A gente fala assim, vou consagrar meu filho na igreja. O pastor Braulio tinha que cuidar do teu filho. Tinha que ficar aqui. Consagrar é isso. Eu vou apresentar, vou santificar o meu filho. Eu falei, santifique o seu carro, oferte por ele. Aí ele foi lá e ofertou. Irmãos, acho que foi com 4 ou 5 meses, meu pai, minha mãe e meu irmão sofreram um acidente. Vindo de Cabo Frio, caíram na ribanceira, capotaram 3 vezes. O carro por fora, todo arrebentado. O carro por dentro, intacto. A vida foi preservada, porque Jesus morreu para protegê-los. Mas e o carro? Deus deu outro. Melhor do que o que ele tinha. Por quê? Foi ofertado diante de Deus por aquele carro. Jesus morreu pela vida deles. Agora, a gratidão do coração deles pelo carro, isso aí tem que partir de você. Por isso que a oferta é voluntária. É um princípio que tem que partir de você. Entenda uma coisa. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, elas não vão passar. Amém? Deus te abençoe. Obrigado.